Graça e paz a todos que vão estar pela internet, pelas redes sociais também, pelo canal no YouTube da igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos para a terceira parte do nosso seminário, que está sendo uma grande bênção em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Construindo um casamento duradouro. A gente vai entrar nessa parte agora. Você que está com o seu seminário na mão aí, a terceira parte, construindo um casamento duradouro. A primeira parte nós colocamos as bases. A segunda parte nós começamos a efetivar essas bases. E hoje nós continuamos efetivando essa força que a gente tem no nosso relacionamento, no nosso casamento, em nome de Jesus Cristo. Então vamos acompanhando o nosso estudo e devagarzinho a gente vai explicando, parando, para a gente falar aquilo que Deus colocou em nossos corações. A primeira parte é colocando Jesus no centro do casamento. Todos sabem aqui na igreja o que é colocar Jesus no centro de um casamento. Colocar Jesus no centro do casamento é você sempre estar atento àquilo que o Senhor fala, atento àquilo que o Senhor lhe pede. Duas formas Deus fala. Se você quiser, eu não sei se está escrito aqui, porque eu não lembro de cabeça tudo que está escrito no estudo, mas se você quiser, marque no seu estudo. Deus fala de duas formas com você. Primeiro, pela palavra dele. Esse é o primeiro lugar onde ele vai falar, é pela palavra. O segundo lugar onde Deus vai falar é no seu coração. Porque você é um convertido, você nasceu de novo. Você tem o que a gente chama de novo nascimento. Quando seu espírito é recriado, ele é recriado para ficar ligado a Deus. A partir de então, agora, aquele versículo que o Velho Testamento fala, o coração do homem é enganoso, no Novo Testamento esse versículo não é repetido. E por que ele não é repetido? Porque agora o coração do homem, que é o espírito do homem, não é mais enganoso. Ele está ligado ao Espírito Santo. Aleluia. E ligado ao Espírito Santo, você tem como se fosse uma ligação direta com o Senhor. O Espírito dele com o seu Espírito. Então ele vai falar dentro de você. Isso a gente chama de testemunho interior. Você pode repetir isso? Testemunho interior. É quando Deus fala dentro do seu coração. Deixa eu te falar. Já aconteceu com você, de você fazer alguma coisa que não estava legal, não estava certo, aí você fez assim, poxa, peraí. Eu acho que isso aqui eu não devia ter feito. Aí você vai lá, como a gente está falando de casamento, aí você vai lá na sua esposa e fala assim, olha, você me perdoa do que eu falei para você? Eu falei uma coisa que te ofendeu. Eu falei uma coisa que chateou você. Antes de eu continuar, deixa eu falar um recadinho para os homens aqui. Você não é fraco quando você faz isso. Você é forte quando você faz isso. É verdade. Porque no mundo espiritual é outra conversa. Nesse mundo que se vive por aí, pode ser isso tido como fraqueza. Mas no mundo de Deus, não. No mundo de Deus, quando você reconhece um erro e você pede perdão, seja em qual área que for, nós estamos falando de casamento, você sobe, você não desce. Dá para entender isso? Então guarda isso no seu coração, porque nunca vai ser para o homem ser diminuído quando ele reconhece que ele errou e vai e pede perdão, desculpa, olha, eu não devia ter falado aquilo. Posso falar invertido? Posso falar para as mulheres a mesma coisa, tá? Mas eu creio no meu coração que o coração um pouquinho mais assim, que precisa dessa palavra é dos homens. Mas a mulher é igual. Se você fez alguma coisa que chateou, peça perdão. Peça desculpas. Fala, me desculpe, eu não devia fazer isso aqui. O segredo dos casamentos duradouros é que eles eram tolerantes. A gente falou isso desde o primeiro momento. Eles eram tolerantes uns com os outros. Então, quando você falar, me perdoa, me desculpa, saiba que o outro lado está pronto para lhe perdoar. E se você é o ofendido, você tem que estar disposto. Amém? Amém? Então guarde isso no seu coração, porque isso é importante. Isso é importante. Nem sempre a gente acerta, nem sempre a gente faz o certo. Mas quando a gente erra também, a gente tem que ser entendido.
E a gente, quando erra pedindo desculpa, a pessoa que está diante de nós vai entender isso. E vai falar assim, poxa, ele reconheceu. Nunca use isso mais para nada. Antes de eu entrar aqui, a partir do momento que foi pedido desculpa, amassa e joga fora. Para aquilo nunca mais ficar ali. Para amanhã você não falar assim, mas aquela vez, aquele dia. Não, aquele dia já foi. Nós vivemos agora. Esse é o dia que o Senhor nos fez. Aleluia. E nós vamos nos alegrar nele. É isso que diz a palavra. O que ficou para trás, ficou para trás. E nós temos que saber que passado não se vive de novo. Passado não se vive de novo. Dá para entender isso? Do passado a gente guarda as coisas boas que a gente viveu. Do passado a gente guarda aquilo que é legal. É isso que a gente guarda do passado. Nunca aquilo que é ruim. Você já foi na feira? Você já comprou frutas na feira, num lugar, Eu não vou falar quitanda, que eu acho que não existe mais quitanda. Existe? Não? Hoje é outro nome. Quando você vai comprar fruta, você compra qual as frutas? As estragadas? As podres? É essa que você compra? Não. A passada e podre, ela não serve para nada. Você compra a fruta que está boa. Você só come aquilo que é bom. Então escolha comer o que é bom sempre, sempre, sempre. Ficou no passado aquela lembrança ruim, joga fora. Joga fora que isso é fruta podre. Joga fora. Não serve para nada isso aí. A gente come o que é bom. Aí você alimenta seu casamento sempre com coisas boas. Amém? Vamos lá para a palavra. Um casamento um casamento sólido precisa ter Cristo como fundamento. Quando o casal convida o Senhor para fazer parte da relação, a união se fortalece espiritualmente. Vocês lembram que eu falei que casamento não é só uma coisa carnal, não é só duas pessoas se juntando. Espiritualmente também isso acontece. A gente tem que lembrar disso. Vamos para a palavra Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12. Está dizendo assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Algumas coisas têm que ser ditas desse versículo e eu preciso falar isso para você. A Bíblia tem outros versículos que apoiam essa primeira parte. A parte A do versículo fala assim, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. A Bíblia fala assim, que um bota para correr 1.000, dois bota para correr 10.000. Então, quando o casamento é aliançado, quando um casamento está de acordo com os princípios de Deus, a dificuldade do diabo é maior. A dificuldade do inferno de tomar posse daquele casamento, daquela família, é muito difícil isso acontecer. Na realidade é impossível. Eu só não quero usar essa palavra para não dar chance de interpretações erradas. Mas é muito difícil de acontecer. Por quê? Porque, olha só, um bota para correr 1.000, mais 2, 10.000. Se você fizer a conta certa, um bota para correr 1.000, 2 bota para correr 2.000, né? Essa é a conta certa. Mas a conta de Deus não tem nada a ver com a conta desse mundo. A conta de Deus é assim, um põe para correr 1.000, 2 põe para correr 10.000, porque se torna mais forte a aliança. Então, dentro da sua casa, você aprende uma coisa rápida aqui, bastante interessante. Você tem um exército de 2. E esse exército de 2 tem um general. Esse é insuperável. Esse não perde. Esse nunca perdeu nada. Dá para entender? Aí a Bíblia completa a parte B do versículo, diz assim, porque o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Mas ele não diz que não se rompe nunca. Então o que a gente tem que entender? Se Jesus não estiver no comando da coisa, o cordão pode se dobrar, pode quebrar. Esse versículo fala bem disso para a gente entender a importância do que a gente está fazendo aqui na igreja. Às vezes as pessoas não tomam isso como importante. Falam assim, não, é só mais uma coisa, mais um negócio lá que vai ser feito na igreja. Não. Espiritualmente, nós estamos fortalecendo o nosso casamento, o nosso relacionamento e o cordão de 3 dobras.
Está sendo fortalecido cada vez mais. Sabe qual é a chance dele quebrar? Nenhuma. Por quê? Porque a gente está dando importância. Lembra que a gente falou ontem? A gente começa a dar importância, a gente respeita, a gente dá importância para aquilo, dá importância para o casamento. A Bíblia não fala, digno de toda honra é o matrimônio. Então você está honrando o seu casamento, você está vindo aqui, você está se esforçando para estar aqui, para você entender, para você participar, e você vai fortalecendo cada vez mais. Amém? Então, vamos repetir o versículo. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. Eclesiastes, tá? Essa expressão nos lembra que quando o Senhor está presente no casamento, o relacionamento se torna mais resistente às dificuldades. Só para mim terminar, dificuldades elas vão existir sempre. Porque nós somos imperfeitos. Por isso que se lembra sempre de um tolerar o outro. Um tem que tolerar o outro. Porque somos imperfeitos. Isso é importante a gente lembrar para quando a gente receber uma afronta ou qualquer tipo de questão, a gente entender. Ele também, eu sou imperfeito como a minha mulher é imperfeita. Tudo bem? Dificuldades vão existir, mas dificuldades não querem dizer nada. Dificuldades é só para ser vencida. Tudo bem? É uma engrenagem. Tem que ir arrumando. Ó, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não queria que acontecesse de novo. A coisa vai se arrumando. Dá para entender? Glória a Deus. Vamos passar para a segunda parte? Que aí eu faço do jeito que eu fiz ontem. Em nome de Jesus, com o tempo e tudo. A parte 2 está a importância da concordância. Isso aqui tem 2 coisas que nós vamos falar claro aqui. Uma é na parte mais natural da coisa. E a outra é espiritual. Então atenta para isso, que isso é uma coisa muito importante. Ó. A importância da concordância. A harmonia entre o casal é essencial para a construção de um casamento saudável. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Então, pode andar 2 pessoas no mesmo caminho se eles não acordarem no caminho? Não anda. Jesus ensina um pouco melhor isso. Ele fala assim, um reino dividido ele não prevalece. Você, quando adquiriu uma esposa, um marido, você adquiriu junto um reino. É seu reino agora. O seu reino vão ter pessoas, seus filhos, netos, e vão vir a sua descendência seguida daquela junção entre um homem e uma mulher. Esse é o seu reino. O seu reino vai prevalecer? Jesus ensinou, um reino dividido não prevalece. Então, se existir uma disputa, se existir um embate, se existir um querendo ser melhor que o outro, dá para entender? Se existir um querendo, não, eu vou desgastar ela, eu vou desgastar ele. Se existir isso, esse reino está dividido, ele não vai subsistir. Esse reino não vai conseguir andar adiante. E não é só isso. Para mim, e eu aprendi que pecado se ensina. Então, o que você vai passar para frente? O que você vai passar para os seus filhos? Pecado se ensina. O erro se ensina. Se sua casa é dividida, provavelmente a casa dos seus filhos vão ser dividida. Provavelmente a casa dos seus netos vão ser dividida. Se alguém não entrar e quebrar esse vínculo, o negócio vai se ensinando. Eu aposto que você conhece isso, o que eu vou falar agora. A minha avó se separou. A minha mãe se separou. E eu não estou muito bem no meu casamento. O pecado se ensina. Então guarde isso no seu coração. Porque o seu plantio de hoje pode estar fazendo florescer o jardim dos seus filhos. Pode estar fazendo florescer o jardim dos seus netos.
Então guarde sempre isso. A concordância não é só uma coisa natural, não é só uma coisa carnal. Deixa eu falar essa palavra. Eu não acho que fica legal no momento, mas é o que eu tenho agora. Não é só um negócio carnal, não é só uma questão física. Ela é uma questão espiritual. O inferno reconhece quando um casamento é sólido, espiritualmente falando. O diabo reconhece que ele não acha brecha, ele não acha lugar, ele não acha esconderijo. Quando um casamento é falhado, ele acha lugar. Quem está entendendo? Pastor, mas isso que você está falando é duro. Irmão, eu prefiro muito mais que a gente ouça a palavra da verdade e fique livre do que ouvir uma palavra branda e ficar preso. Dá para entender isso? Então, por isso que a Bíblia fala, voltamos ao versículo de ontem, digno de toda honra é o casamento. Quem falou isso? Nosso Senhor. É o nosso Senhor, que inspirou o apóstolo para falar isso, inspirou o autor para falar isso, para que eu e você tomasse conta. O Caio não falou uma palavra aqui antes de começar a pregação, que é maravilhosa para mim. Jesus fala assim, ó, cuidado como edifica. Você está construindo seu casamento. Você está construindo sua família. Você está construindo o que vem pela frente. E é você que está fazendo. Amém? Amém. Seja diligente. Vamos lá. A importância da concordância. Eu vou ler de novo, porque eu acho que eu peguei a Kézia de bate-pronto. Você não tinha posto aqui. Vou fazer de novo então. Ó. A harmonia entre o casal é essencial para a construção de um casamento saudável. Amós 3:3. Agora sim. Olha lá. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pode andar no mesmo caminho duas pessoas que não querem chegar no mesmo destino? Eu quero ir para Campinas, a Simone quer ir para São Paulo. Você acha que nós podemos andar junto? Claro que não. Ela vai ter que ir para um lado, eu vou ter que ir para o outro. Né? Por isso não se anda junto. A Bíblia fala isso. Agora, se eu e ela quiser chegar em Campinas, nós entramos no mesmo carro e vamos. Dá para entender isso? E a viagem é boa, porque ela quer chegar lá e eu também. A viagem não tem viagem ruim. Né? A gente está programando para ir para Curitiba lá, que a gente tem que fazer algumas coisas lá. Nós estamos ansiosos para ir, eu só quero que Cabo Frio. Vamos lá. Por isso, o diálogo e a compreensão e o respeito mútuo são fundamentais. Então, é fundamental. Sempre estar conversando. Ah, pastor, mas eu não tenho paciência de ficar conversando. Olha lá, cuidado como edifica. Às vezes é chato mesmo, né? Às vezes é chato. Tem uns irmãos que, em vez de falar 2, 3 palavrinhas, falam uma hora inteira, né? Pede sabedoria a Deus, você fala menos. Pede sabedoria a Deus, você vai falar menos. Né? Deus vai te dar o poder de diminuir. E aquele que fala pouquinho também, Deus vai dar o poder de você falar um pouquinho mais também. Né? Porque o pastor ensinava a nós assim, ó, se você não explode, você implode, né? Quer dizer, se não joga para fora, você estoura por dentro, né? Então, às vezes, o não falar também é ruim. Então, mas não fala muito. A gente é inteligente, dá para andar certinho sem cair nem para um lado nem para o outro, né? A gente fala o suficiente, né? Italiano é difícil, mas a gente tenta. Italiano é complicado, não pode sair a primeira palavra. Se sair, vem um texto logo em seguida. É um texto grande, inclusive. Amém? Vamos para a terceira parte e eu penso que já vou indo para o final. Em nome de Jesus Cristo, dessa primeira parte de hoje. Vamos lá. A vida de oração do casal. A oração fortalece o relacionamento e aproxima o casal de Deus. Quando o marido e a esposa oram juntos, aprendem a enfrentar desafios com sabedoria e a dependência do Senhor. Isso aqui... Para mim, termina com chave de ouro essa parte. Que é assim, ó. Eu falei que eu não queria dar testemunho, para não ficar o testemunho, né? Mas eu tenho sonhos, né? Às vezes a gente é velho, mas tem uns sonhos meio esquisitos. Você já teve sonhos esquisitos?
Sonho não, pesadelo, aqueles negócios. Eu já acordo e já falo para Simone, ora por mim. Poder de uma mulher que ora pelo seu marido. Poder do marido que ora pela sua mulher. Dá para entender isso? Não é só isso. A confiança. Ora por mim. Você não pede para ninguém orar por você se você não confia. Você não pede para ninguém colocar a mão sobre sua cabeça se você não sabe quem é que está do lado. Isso é importante. O marido a mulher tem que olhar ele como a pessoa que pode orar. E o marido a mesma coisa, olhar a esposa como a mulher que pode orar por ele. Falei certo? Falei, né? O marido que ora, a mulher que ora. Pensei que eu tinha falado 2 vezes o marido. É que enquanto uma coisa está saindo pela boca, a outra está passando na cabeça e eu não estou... Às vezes eu não ouço o que eu estou falando. Mas isso é a importância. Se você pegar as 3 partes do que a gente falou agora, se você colocar Jesus lá na frente, Jesus desde o começo com você e sua esposa no seu relacionamento, se vocês andarem em concordância e se vocês confiarem um no outro, a ponto de confiar na área espiritual também. Às vezes, quando eu quero fazer alguma coisa, eu falo para a Simone assim, eu vou abrir um jejum essa semana, eu vou jejuar 3, 4 vezes, eu quero que você faça também. O propósito que eu tenho no meu coração é esse aqui. Você confia que a pessoa vai estar ali pegando junto com você. Isso é importante a gente lembrar. Não deixe isso escapar. Os 2 oram juntos. Se tem algo que vocês precisam alcançar, objetivo, sonho, qualquer coisa que vocês precisam alcançar, aprende isso. A Bíblia ensina uma oração chamada oração de concordância. Se 2 de vós concordarem aqui na terra, será ligado no céu. Me lembro do pastor José Evangelista falando para mim assim, você já tem você e sua esposa. Deus falou que só precisa de 2. Aí eu falava assim, amém, pastor, já aprendi. Então, se vocês concordarem, vai ser ligado no céu. E você, a pessoa que mais tem a fé parecida com a sua, é a pessoa que vive com você. A que mais concorda com você na fé, muitas das vezes, não é um obreiro, não é um diácono, não é a esposa da gente mesmo, ou o marido da gente. Guarda isso no seu coração, para você sempre fazer uma oração proveitosa no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos fazer a oração em nome de Jesus. Eu creio que a gente vai fazer coisas grandes em nome de Jesus Cristo. Nosso casamento vai ser referência para muitos em nome de Jesus Cristo. Amém? Você me ajuda a orar? Em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, Pai Santo, maravilhoso e eterno, quero agradecer, Pai Santo, ao Senhor pela essa palavra que o Senhor nos deu. Quero, meu Deus, que essa mensagem atinja o coração de todos aqueles que veem. Pai, que eles possam entrar diante da Tua presença e colocar, meu Deus, o relacionamento, o casamento deles na Tua presença. E que eles possam seguir, Pai, os passos que a Tua palavra nos ensinou, ó Deus. Que o Senhor seja, Pai Santo, o nosso general, o nosso comandante, meu Pai. Que o Senhor que conduza o nosso casamento com Tua palavra, com o testemunho interior em nossos corações, meu Deus. Que nós possamos andar juntos, que nós possamos andar em concordância, até, Pai, na oração, quando a gente estiver orando, que a gente concorde sempre, meu Deus, e isso, Pai, agrada ao Senhor. Nós queremos fazer aquilo que agrada o Senhor, em nome de Jesus, meu Deus. Eu quero te agradecer, muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus levante o rosto dele sobre ti e te dê a paz. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre sua vida, sua casa e sua família. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.